Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Brum, professora de Ciência da Rede Municipal, e hoje vim fazer uma aula bem legal para o 9º ano, vamos lá? Bom, hoje a gente vai continuar a nossa aula da nossa última videoaula, que foi sobre a organização da matéria e que eu falei que a gente precisava ter aquela aula para começar a falar de modelos atômicos, lembra? Então, hoje a gente vai falar de modelos atômicos. Só para dar uma relembradinha, que nunca é demais, né? Então, vamos lá. Átomo é a menor parte da matéria, né? Substância é a porção da matéria com a mesma propriedade com a mesma propriedade definida, composição e propriedade, como água, por exemplo, H2O. E a molécula é a junção de dois ou mais átomos. E como que surgiu o átomo? Como foi os primeiros modelos atômicos? Vamos falar um pouquinho disso. Bom, lá na Grécia Antiga, os filósofos da Grécia Antiga já se questionavam sobre como era a estrutura da matéria, do que a matéria era feita, como que era sua composição. E aí eles pensavam que toda e qualquer matéria seria formada por minúsculas partículas indivisíveis. Indivisível, do grego quer dizer átomo. Então, átomo do grego significa indivisível. Então, daí veio a palavra átomo. Já começamos bem, né? E aí a gente teve lá em 1803 um cientista inglês chamado John Dalton, que conseguiu provar cientificamente a ideia do átomo. Então surgiu a teoria atômica clássica. Esse cara aqui é o Dalton. E aí, para Dalton, como que era o átomo? Para ele, era formada por partículas extremamente pequenas. Os átomos eram esferas maciças, indestrutíveis e intransformáveis. O modelo de Dalton é muito conhecido como se fosse uma bola de bilhar. É a bola de bilhar. Os átomos, para Dalton, que apresentam as mesmas propriedades, tamanho, massa e forma, constituem um mesmo elemento químico. Ou seja, átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. E aí, para Dalton também, os átomos podem se unir formando átomos compostos. E isso nada mais é do que a reação química para ele. Ou seja, quando eles se unem ou se separam. E aí, depois de 100 anos, em 1903, veio Joseph Thomson, que modificou o modelo de Dalton, modificou o modelo da bola de bilhar. E aí ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Esse cara é o Thomson. E para ele era desse jeito que o átomo era. Ele era diferente do modelo de Dalton. Como que ele chegou a essa conclusão de que era diferente? Por que ele quis modificar? Ele fazia experiências com gases que mostrou que, na verdade, o átomo era uma massa, uma esfera maciça, continuava sendo uma esfera maciça, mas não agora como uma bola de bilhar. Seria como um pudim, porque ele teria a massa positiva e cargas negativas distribuídas sobre ele. Eu acho que se fosse hoje em dia, no Brasil, ele chamaria de brigadeiro, porque faz mais sentido parecer com um brigadeiro, né? Pensa na massa do brigadeiro lá, que seria positiva, e os granulados ali em volta seriam as cargas negativas distribuídas. E para Thomson, seria eletricamente neutro, então, o átomo. Então, a gente vê que tem uma certa diferença ali. Tem os elétrons agora distribuídos. E aí, Rutherford, não tanto tempo depois, em 1911, ele era um cientista neozelandês. Rutherford mudou de novo o modelo atômico, mudou o modelo de Thomson. E para ele, na verdade, no núcleo era diferente, não era mais uma massa e tal. Era um núcleo onde estariam as partículas positivas e em volta teria uma eletrosfera onde estariam os elétrons. E como que Rutherford chegou a essa conclusão? Bom, ele utilizava fenômenos radioativos para estudar. Ele estudava muita coisa com radiação. E aí ele teve uma ideia. Olha só o que ele fez. Ele pegou um bloco de chumbo e colocou uma amostra de polônio dentro. O polônio é radioativo, pessoal. E aí ele colocou uma chapa fluorescente, assim, para meio que tampar a saída ali, e colocou uma lâmina de ouro aqui no meio, bem fininha. E aí ele ficou observando o que acontecia. Ele percebeu que surgia marcas aqui e marcas em 3 pontos diferentes aqui, depois da lâmina de ouro. O que ele concluiu? Que a radiação passava por aqui, e aí algumas partículas eram refletidas, algumas partículas atravessavam a lâmina de ouro e seguiam reto, e algumas outras partículas atravessavam a lâmina de ouro, mas sofriam um pequeno desvio, como nesses 2 casos aqui, ó. E aí ele conseguiu concluir
que o átomo, na verdade, não era maciço. Ele tinha uma região central e uma eletrosfera. Não era uma coisa, sabe, dura como uma bola de bilhar, como uma massa de pudim ou um brigadeiro. Era uma coisa que tinha mais espaços ali. E aí ele concluiu o quê? Que tinha uma região central, que ele chamou de núcleo. Ele concluiu que tinha a parte externa chamada de eletrosfera, mas ele ainda ficou faltando uma coisa. Ele ainda achava que faltava alguma partícula ali no núcleo ainda que ele não conseguiu descobrir. E aí o James, que era um colaborador muito legal com o Rutherford, participava muito da vida do Rutherford, ele descobriu o nêutron em 1932, ganhou até um Nobel por isso. E aí aqui, ó, eles concluíram então que no núcleo tinha prótons e nêutrons e na eletrosfera a gente tinha os elétrons. Foi muito legal. Esse aqui é o James. Então, pessoal, a gente conclui que tem as partículas elementares. O que são partículas elementares? São os prótons, os elétrons e os nêutrons, que também podem ser chamados de partículas subatômicas. Bom, aqui tem uma tabelinha com algumas características desses elementos, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui? O próton, a massa relativa do próton é 1 e a carga relativa dele é mais 1, ou seja, é uma carga positiva. O nêutron, ele também tem uma massa relativa de 1, porém, a sua carga relativa é 0, nêutron. E o elétron, ele tem uma carga relativa de menos 1, porém a sua massa ela é muito interessante, porque pega o 1 e divide por 1840. O que isso quer dizer? Que o elétron ele é 1840 vezes menor que o próton e que o nêutron. Ou seja, a sua massa é desprezível. E a gente vai ver mais pra frente a fórmula para calcular a massa e a gente vai perceber isso. E aí a gente faltou falar do modelo de Bohr, não à toa, né? Em 1913, esse físico dinamarquês, ele modificou esse modelo de Rutherford. Na verdade, não é que ele modificou, ele complementou, ele incrementou. Como? Ele pegou e ele tinha, gente, estudos sobre gás e hidrogênio, ele estudava muito esse espectro. E aí, com o experimento dele, que eu já vou explicar, ele percebeu que existiam camadas, ou seja, ao redor do núcleo existiam órbitas fixas, com energia definida, e ele denominou elas com essas letras aqui, camada K, L, M, N, O, P e Q, sendo que a K é a mais próxima do núcleo. E como que ele fez isso? Ele pegou essa experiência com gás hidrogênio. O que ele fez? Ele pegava o gás hidrogênio e prendia dentro de uma ampola. E aí ele colocava um alto potencial de energia nele, um diferencial de potencial. E aí o que acontecia? Esse gás emitia luz. Só que ele não emitia qualquer luz. Ele colocou essa luz que esse gás, né, emitiu e passou ela por um prisma. E quando ele passou por um prisma, que daí, né, faz a difração das cores, ele percebeu que tinham 3 cores diferentes aqui. Ou seja, a luz ela se subdividia em diferentes comprimentos de onda e frequência. E aí, o que ele pensou? Bom, ele estava lá tendo a ideia das camadas, e aí ele concluiu isso, que realmente existiam camadas e que cada camada tinha uma energia definida. E que quando você colocava energia no átomo, o elétron, ele saltava de camada, ele ia para uma camada mais de fora. E quando ele voltava para a camada que ele já estava, que era dele, ele emitia um fóton de luz. E por ter diferentes cores lá que ele observou, ele percebeu que tinham diferentes camadas. E aí ele concluiu que cada camada tinha sua energia definida. Aí a gente meio que fecha os modelos e chega no modelo atômico atual, também que utiliza essas camadas de Bohr que foram sendo modificadas. Ou seja, a gente tem um núcleo que tem próton e nêutron, tem a eletrosfera com os elétrons, mas ainda assim a gente sabe que tem as camadas, mas veio o princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele determinava que era impossível determinar com precisão onde estavam os elétrons e a velocidade deles. Depois, um tempo depois, veio o Ehring, esse segundo nome dele eu nem vou falar, nem me atrevo, porque é muito difícil. Ele formulou a teoria da mecânica ondulatória, onde ele determina o conceito de orbital, que é onde possivelmente a gente vai encontrar o elétron, tá, pessoal? Isso vocês vão ver um pouco mais para o ensino médio, agora nem tanto. A gente fala um pouco de spin, da posição do elétron, mas é muito mais específico, não precisa se preocupar com isso agora.
E aí, então, a gente tem, né, nesse Array, uma provável localização ali do elétron. Então, aqui a gente tem uma evolução, gente, do modelo atômico, olha que legal. Primeiro, a nossa bola de bilhar lá, né, do Dalton. Depois a gente tem o pudim de passas. Aí aqui a gente tem o sistema planetário do Bohr, onde a gente tem as camadas definidas. E atualmente a gente coloca assim o nosso modelo atômico. É assim que a gente usa hoje em dia. E aí, lembra que eu falei do número de massa, que a gente viu aquela tabela de partículas elementares? Bom, aqui a gente usa ela, vamos lá. Então, o número de massa é representado pela letra A, e a gente tem que massa é igual a prótons mais nêutrons, P de próton, N de nêutron, tá, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo, ó, nos átomos de nitrogênio. Então, a gente sabe que ele tem 7 prótons e 7 nêutrons, ou seja, sua massa, 7 prótons mais 7 de prótons mais 7 de nêutrons é igual a 14, né? Mas aqui, professora, tá elétrons igual a 7. Exatamente. Se o átomo estiver neutro, não estiver eletricamente carregado, ele vai ter a mesma quantidade de prótons ele tem de elétrons, tá? Então, a gente sempre representa assim. E aí, a gente tem agora, pode passar, um número atômico, que a gente representa por Z. Então, Z é igual ao número de prótons. O Z, que é o número atômico, é a mesma quantidade de número de prótons. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. É isso mesmo, a gente tem dois nomes para a mesma coisa. O que é interessante do número atômico? Porque é ele que define o elemento químico. Então, se você vê lá, por exemplo, aqui, no caso do ferro, é 26. Se você está olhando uma questão, aí tem um xizinho aqui no lugar do ferro. Ah, define o elemento químico. Você vai bater o olho direto no número atômico. Você olhou o número atômico, você vai saber qual é o elemento químico já. E como olhar na tabela periódica? Só para a gente falar rapidinho. Aqui está o elemento químico, o ferro. Então, aqui está o símbolo do elemento. Aqui em cima, pode estar aqui em cima o número atômico. Nesse caso aqui, está aqui embaixo, 55, o número, a massa atômica, né? O número da massa atômica. Que é 55, número atômico 26, o símbolo. Aqui está a distribuição eletrônica, mas não se preocupem com isso agora. E aí, pessoal, então a gente tem os isótopos, que são mesmo número de prótons, tá? E aí a gente tem aqui o exemplo do carbono. Então, aqui, ó, como a gente viu, o número atômico é o mesmo número de prótons. Então, a gente tem 6 em todos os carbonos, porque vai caracterizar o elemento químico, né? E qual que é a diferença aqui, professora? Por que o número de massa tá diferente? Porque aqui a gente vai ter diferença no número de nêutrons. Então, os prótons são iguais, mas os nêutrons diferenciam. E aqui, ó, vamos lá. Nesse caso aqui, 12 de massa menos 6 de prótons, ou de número atômico. Ou seja, a gente tem 6 nêutrons. Aqui a gente tem 13 de massa e 6 de número atômico. Ou seja, se a gente subtrair, 13 menos 6 vai dar 7. Aqui, nesse caso, a gente tem 14 de massa e 6 de número atômico. Se a gente subtrair 14 menos 6, dá 8. Ou seja, aqui tem 6 nêutrons, aqui tem 7 nêutrons e aqui tem 8 nêutrons. Mas o número de próton, tá vendo? São iguais, então eles são isótopos. E aí a gente tem os isóbaros. Isóbaros é quando os elementos têm o mesmo número de massa. Aqui a gente tem um exemplo de novo do carbono e do nitrogênio. Bom, aqui o carbono tem 6 de próton, 6 de número atômico. O nitrogênio tem 7, ou seja, está caracterizando cada elemento químico. Mas a massa tá igual, tá vendo? Ó, 14, 14. Então, a gente diz então que eles são isóbaros porque tem o mesmo número de massa. E aí a gente tem os isótonos, nesse caso a gente usou o exemplo do boro e do berílio. Bom, o boro aqui ele vai ter 11 de número de massa e 5 de número atômico. Se a gente subtrair 11 menos 5, dá 6, que é relativo ao número de nêutrons. E aqui no berílio também, a gente tem 10 de número de massa, 4 de número atômico. Se a gente subtrair 10 menos 4, também dá 6, que é o número de nêutrons. Então, a gente chega à conclusão que eles são isótonos, ou seja, têm o mesmo número de nêutrons. Resumindo, isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. E isótonos, mesmo número de nêutrons. Se a gente perceber e reparar no nome, isótopos tem o P de próton. Isóbaros tem o A de massa. Lembra que o A representa a massa? Isótonos, o N, lembra o nêutron, N de nêutron, lembra? Então, é só a gente ficar esperto nessa diquinha que a gente consegue lembrar. E por fim, mas não menos importante, a gente tem os íons. Bom, pessoal, os átomos, eles sofrem reações para se estabilizar na natureza.
E onde acontecem essas alterações? Ocorre na eletrosfera, ou seja, os elétrons, eles mudam. Mudam como? Mudam de lugar. Ou um átomo recebe um elétron, ou ele doa um elétron. E aí a gente tem a formação dos íons, que são os cátions ou os ânions. Os cátions, eles perdem elétrons, ou seja, eles ficam com mais prótons do que elétrons. Se a gente contar, ele tem aqui 5 prótons e 3 elétrons. Então, a carga dele seria 2+. Por que 2+? Porque ele tem 2 cargas positivas a mais. E aqui a gente tem o ânion, onde ele tem 3 prótons no núcleo e tem 5 elétrons em volta, ou seja, ele tem mais elétrons do que prótons. Aqui, no caso, ele recebeu 2 elétrons, né? Porque se ele tivesse estável, ele teria a mesma quantidade de prótons, ele teria de elétrons. Nesse caso, ele tem 2 elétrons a mais. Então, como é a carga dele? 2-. Mas, professor, ele tem mais? Sim, só que ele tem 2 cargas negativas a mais. Então, a gente representa com 2-. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.